Boa noite, pessoal. Nosso encontro está sendo gravado, tá? Sempre gosto de sinalizar isso. Vocês estão livres para escrever os comentários, ou abrir a câmera, ou abrir o microfone. Fica da forma que for melhor para vocês. Infelizmente, a gente não conseguiu fazer o nosso encontro anterior, mas hoje a gente vai cobrir a meta 2 e a meta 3 e finalizar essa leitura. Vitor tá a Amiga, a caráter, gente tem adorei. esse lustre aí. Já você tinha falado alguma coisa comigo? Vento futuro. Era a presença dele aí, desse ser, eu não sei de onde veio. Como sempre, entregando tudo, muito obrigada. Adorei, tá? Adorei, adorei, adorei. Está imortalizado. É, Quero saber de vocês, o que que vocês acharam antes da gente iniciar. Conclusão final. Foi muito bom, vocês esperavam mais, cumpriu as expectativas, o final foi satisfatório. O que que vocês acharam? Fala para mim aí. Pode escrever aqui, pode escrever no Telegram, pode abrir o microfone, fica à vontade. Eu achei muito bom. Ótimo. Eu também, ela me convenceu, sabe? Ela fez meu coração sofrer no final, não estava esperando. É que é interessante, claro, para a época, né? Como ficção científica, pensar nisso de seres com dois sexos na mesma pessoa, né? Então tem a coisa da criatividade e tem uma coisa do romance bem escrito também, né? Da história bem escrita. Então são geralmente a ficção científica é criativa, mas são péssimos escritores, são nerds escrevendo sobre alguma coisa. E ela é boa escritora, né? Concordo. Ela é uma boa romancista. O mundo dela é estruturado, né? Por mais que ela apresente questões filosóficas que a gente possa concordar ou discordar, o mundo dela é bem construído. Gostei disso. Alguém mais? Jean, Consegue me só pode. ouvir? Ixi, vocês estão me ouvindo? Agora sim. Estava ouvindo, só que Se você fechou ficar, o microfone. se ficar ruim, vocês me avisam. É, eu gostei do livro, mas eu tinha mais expectativa. Muita expectativa. E eu achei o enredo clássico de ficção científica, mas ela tira ali da cartola temáticas que não, de forma nenhuma, não chegaram perto em outras discussões. A gente tem sempre discussão quando tem ficção científica do que é o outro, a descoberta do outro, o estrangeiro. A gente sempre vai ter isso. Eu gosto muito dessa questão de o AI, ele ter que aprender o exercício da alteridade, mas ela só acontece na convivência, né? Isso eu acho bem interessante. Mas eu não sei se é porque eu estava começando a discordar da filosofia dela em relação à guerra, enfim. A parte do gelo, para mim, foi monótona. Eu não consegui mais acreditar naquela interação dos dois. Para mim, ficou muito superficial. Eu sei que para muita gente foi uma das partes mais emocionantes, mas não sei, eu estava em outros pensamentos na hora dessa parte. O final, eu gosto que ela amarra cada microconto que ela trouxe, né? Todos os microcontos são amarrados, inclusive o pacto do suicídio, porque não pode se matar. Então, ele forja sua execução. Então, eu gostei muito de como ela amarrou tudo isso. Mas ainda assim, eu sinto que eu talvez esperasse um pouco mais do livro, que eu tava com muita expectativa pra isso. Acho que foi que eu tava com mais expectativa do clube inteiro, assim. Entendo, faz parte. Eu também tinha algumas expectativas, mas em determinado momento da leitura eu falei assim, opa, eu não posso julgar esse livro pelo que eu queria que ele fosse, né? Eu vou julgar pelo que ele é de fato.
E ela me convenceu, sabe? É um bom livro, não concordei com tudo, até porque, mesmo que eu tenha amado outras ficções que a gente leu nessa edição, eu ainda consigo tecer algumas críticas. Só que ela realmente é uma boa escritora, né? Tudo que ela colocou aqui tinha um porquê, inclusive os contos que a gente, no primeiro encontro, ficou um pouco desconexo, a gente não sabia exatamente por que ela estava colocando esses alertas, né? E no final ela explica e amarra tudo direitinho e tem um porquê. Então, isso, poxa, isso é admirável. Ela conseguiu fazer a sopa de letrinhas virar um alfabeto, né? Vamos colocar assim. Foi bom, foi bom. Eu vou ler o comentário aqui do pessoal que deixou aqui. Silvia falou que gostou demais, que ela sofreu também quando o Gustavo morreu. Gente, eu sofri. Eu não estava esperando. Eu sabia que ia vir algo dramático, mas eu não estava esperando. E no final, tudo acaba bem, né? Então, por que que ele morreu? A Márcia falou que gostou da leitura, mas não se tornou um favorito, acima da média da ficção científica para ela. Confesso que não é fã, exatamente. É um livro que, quando a gente pensa assim, no nível de ficção científica da época, ele está acima, de forma literária mesmo. Carol falou que gostou muito, porque esperava um livro sobre sexos e não foi sobre isso, né? É sobre as primeiras impressões, antropológico, sobre filosofia de vida. Realmente, Carol, isso me surpreendeu também. Eu achei que a gente ia ter uma discussão muito mais polarizada e não teve. E eu gostei disso, tá? Porque ela conseguiu discutir outras camadas de uma civilização diferente. Aí ela seguiu também falando que foi sobre amizade, lealdade, no início também pensou que fosse ter mais política e não teve, e mesmo assim ela amou. Pois é. E a Márcia concorda comigo, Márcia também concorda com isso aí. O Straven foi o melhor personagem. Foi. Foi. Eu adorei ele do início ao fim. Mais um comentário, que é um comentário que para mim também pegou, e eu considerei isso como, não posso dizer que é um defeito, mas talvez um costume de época. Ao princípio, alguém tinha falado, acho que foi a Carol, que teve dificuldade de personificar os personagens, né? Imaginá-los assim. E eu tive que fazer exercício, como eu falei com vocês o tempo todo, de ver pessoas andrógenas, né? Que são consideradas andrógenas, para poder não ficar criando na minha cabeça homem e mulher. Mas eu era obrigada a fazer esse exercício o tempo inteiro. E aí eu fiquei achando que é porque eu estava contaminada pelo AI, né? Que o ai fica vendo todo mundo de forma masculina. Mas quando a narrativa mudava para outro narrador, para o Sagan, tudo, eu ainda continuava vendo. Então, ela não conseguiu passar para mim no texto. Eu não senti isso. Esse ponto eu ia comentar com vocês no final, que aí eu concordo com as críticas que ela recebeu na época, né? Que no primeiro encontro eu comentei com vocês que grupos feministas criticaram ela exatamente por isso. Porque no texto dela fica implícito a ideia da masculinidade, sendo que nós estamos numa cultura andrógena, né? Com pessoas andrógenas. Por que não trazer mais do feminino? E ela não conseguiu. E aí a gente está falando também de uma Eu autora acho que que é ela fez contexto esse de movimento, época. né? Exato. Mas para mim, eu acho que é tudo contexto de época, sabe? Eu acho que ainda ver a Mas ela já era, dominância ainda era. feminista. Mas é uma época em que parte do feminismo ele se preocupava muito em parecer homens, né? Eu não estou falando que isso é coisa errada, certa, não, mas era um movimento que queria ter o poder e parecer homens, assim, em certo momento houve isso. Então eu acho que uma vez o poder com um formato masculino. Eu penso mais ou menos assim. Aí você bateu uma questão muito certeira, né? A gente teve uma conversa esses dias sobre isso. E a gente estava falando sobre aí a segunda, terceira onda do feminismo, e eu falei sobre isso, né? O pouco que eu tinha lido de uma determinada autora trazia exatamente essa camada do masculino ainda ser superior ao feminino, mesmo dentro do movimento feminista. Mas, enfim, muito interessante. Sim, fica aí essa questão, assim, talvez não uma falha de comunicação, mas algo a ser criticado, né? Que
não foi bem recebido na época e continua não sendo tão legal quando a gente pensa nas possibilidades que ela tinha. Mas aí a obra é da autora, a gente também pode conjecturar, mas não pode colocar palavras na boca dela, né? Ela decidiu fazer dessa forma e a gente tem que aceitar e apreciar a obra pelo que ele é. E eu acho que, como ela escreveu tanto, talvez a gente encontre algo diferente em outros livros dela. Eu quero muito ler Os Despossuídos, eu não sei se esse ano eu consigo ler, mas ano que vem com certeza eu devo pegar. E talvez mais algum outro título dela mais famoso, porque todos os universos, todos os livros e esses universos, eles estão interligados, né? Eles são da mesma dimensão, vamos colocar assim. Carol até comentou que o feminino parece, às vezes, desvio do padrão, que ela sentiu isso um pouco no livro, Márcia também concordou. Pois é, e eu estava esperando um protagonismo feminino, por ser uma autora e tudo mais. E eu acho que a gente só vai conseguir o protagonismo feminino aqui, tá? Talvez aqui a gente tenha uma discussão maior sobre a ideia da mulher. Talvez. Jean pode confirmar, mas eu não sei. Enfim, vamos começar, porque a gente tem No hoje... qual? No qual? No Kentucky? É, Não, vai ser, esse livro dela é bem misto. Os outros são bem em questões que a gente gosta da mulher, mas esse é bem misto. É o homem e a mulher como um todo. a humanidade, né, sendo explorada. Enfim, eu vou É o pós-humano, começar na com verdade, esse livro. É o pós-humano. o transhumanismo, né? Vamos discutir sobre isso, calma, calma. Vamos, vamos começar com um resumo, para não ficar muito longo. Alguns slides estão com 2 capítulos juntos, e aí vamos conversando passo a passo dessa história, né? Então, meta 1 e meta 2. Vamos para o capítulo 8, a gente vai ver o Jin Liai analisando o tempo ali, né, como o investigador em Carride, ele vai observar a questão do clima hostil de Getten, que acaba moldando uma atmosfera e uma cultura mais cautelosa, mais lenta em progresso, e quando ele descobre que o rei de Agravion está grávida, né, ele acaba observando essa reação tanto cômica, que é bem fragmentada, inclusive entre os carridianos, né. Ele vai retornar para Herang, onde ele encontra um cenário político alterado. O Tibi ele assumiu o comando, está promovendo uma ideia de nacionalismo muito agressivo, essa demonização de Orgota, e torna o AI uma ameaça política. Isso aqui é uma recapitulação, inclusive, do que a gente tinha conversado na última meta. Então, ele acaba sendo visitado pelo Ash, que parte rumo a Rogoren, e na fronteira, após o interrogatório, ele acaba sendo preso por outros cidadãos, depois é liberado, porque descobrem ali que ele é uma pessoa distinta e tudo mais, e ao chegar em Missouri, ele acaba sendo recebido ali por um comissário, o Sugis, que planeja manipular ele como esse enviado, né, para benefício político de Orgoren. E durante um jantar, ele acaba encontrando com o Straven, né, e, na verdade, ele meio que se dá conta que chegar lá e ser tão bem recepcionado fazia parte de um plano do Straven. Gente, Straven deu o nome nesse livro, tá? Porque ele resolveu tudo, tudo. Ele foi o único que acreditou. E aí, no capítulo 9, a gente vai ver que temos um mito, Straven, o traidor, que a história vai narrar um conflito ali entre os domínios de Stock e Esther, que foi interrompido quando Straven, o herdeiro de Esther, encontra refúgio numa cabana, com o Stroven, que é meio que um inimigo, né? E eles acabam se tornando parceiros de Cameron. E após o assassinato do Straven pelos homens do Stoke, o Stoke entrega esse filho do casal, Teren, a um clã dali. E anos mais tarde, o Teren ele acaba também sendo ferido, acaba sendo socorrido por esse povo. E ele se torna um senhor de clã. O Teren ele meio que vai encerrar essa rixa histórica entre grandes famílias, né, ao ceder terras, e aquilo ali acaba rendendo a ele o título de traidor. Mas, ao mesmo tempo, essa traição gera ali uma paz mais duradoura entre essas duas linhagens ao longo dos anos.
E, novamente, a autora ela está sempre colocando um ponto para explicar algumas coisas. Eu acho que isso aqui vai mostrar o peso depois da família falar que ele ainda é considerado um traidor, né, pelo pessoal de Carris. Então, acho que Jean ficou mudo. Mas sim, no final a gente tem o Ai chegando lá na família do Straven e eles ainda com o peso dessa traição, né? Entre eles. Mesmo com a promessa de perdão. E aí, no capítulo 10, a gente vai ver que após esse jantar, o Straven ele vai visitar o Ai, vai tentar alertar ele dessa vulnerabilidade. Olha, você é só uma ferramenta política, em Orgorion também. E o Ai, ele está sempre movido por essa desconfiança, esse ressentimento que não tem explicação. Ele acaba tentando humilhar o Straven, entrega dinheiro ali depois de Ash. E durante um almoço depois desses oficiais de Orgorion, o Ai percebe que ele também é visto ali com desconfiança. E, na verdade, ele é até questionado como se ele fosse uma fraude. E aí ele fala, olha, tem uma nave estelar na órbita, isso gera uma comoção, né, surpresa, interesse. Ele vê que, inclusive, existe um oportunismo ali, né, especialmente dessas facções chamadas de comércio aberto, que vem essa cooperação com o Ecume como uma chance de mudar esses conflitos que nunca foram de guerra oficial. Nunca teve guerra oficial, mas teve muito conflito, né, ao longo dos anos. E é do interesse de algumas facções que tem a guerra, só que não tem terreno fértil. Então, essa facção do comércio aberto, eles querem pegar isso aí para fazer uma mudança de poder no planeta. E aí o Ai, ele se sente um pouco intrigado por algumas figuras, que é até um agente da polícia secreta de Safia, que é o Gaum, mas ele continua meio que alheio à dimensão dos conflitos políticos que ele está envolto. Por quê? Porque ele não quer acreditar no Straven. Eu falei assim, ai, pelo amor de Deus, acredita no Straven, ele é o único que se importa com você, mas não, continua ressentido. Ele vai pagar para ver. E aí ele quebra a cara. E aí ele retorna, né? Ele reafirma, olha, eu não confio no Straven, que não está nem aí para os conselhos que o Straven está dando. Tudo porque ele está mal interpretando essa pessoa que só quer o bem dele. Mas enfim. E sem perceber, né? Ele, na verdade, ele está sendo ajudado o tempo todo. Ai, que raiva. A vontade que dava às vezes era de falar assim, ai, pelo amor de Deus, explica por que você não gosta do Straven. Por quê? E é por um ressentimento, como o Jamile falou, a paixão reprimida. Só tem essa explicação, porque não tem motivo. E aí, no capítulo 11, através do diário, o Straven vai começar a revelar que ele trabalhou ativamente nos bastidores para convencer os líderes de Argota para entender a importância da missão do AI, né, que é entrar no Ecumen e ser parte dessa liga de planetas, né? E ele está frustrado porque ele está lidando ali com várias questões políticas, várias intrigas, tem medo dessa polícia organizada, que é o SAF, porque ele pode ser novamente condenado pelo que ele está fazendo, só que ele entende que isso é por um bem maior, porque a gente já não está falando mais de brigas territoriais, coisas só do nosso planeta, a gente está falando de um vasto mundo além das estrelas, sabe? E aí o Straven, ele tenta compreender um pouco do AI, ele atribui inclusive parte dessa arrogância do AI a uma ignorância cultural. Tá? Ele tenta justificar os comportamentos do AI para si mesmo. Então, assim, ele age assim porque ele não compreende exatamente o que está acontecendo. E é um pouco disso também, tá? Então, ele decide baixar o próprio orgulho, né? Se eximir um pouco do orgulho próprio para tentar se aproximar do AI e explicar as coisas de como de fato elas são. E aí o clima político vai ficando cada vez pior, vai se deteriorar, tem um aumento de tensões ali entre o Goré e Carride, e o Straven, ele está ali nessa tentativa, né,
de manter esse líder do SAF, que é o Gon, meio que seduzido por essas ideias para tentar manipular mesmo essa pessoa a favor dele. E ele está percebendo que o governo de Argota não quer colaborar, um está ludibriando o outro e todo mundo está nesse impasse, e que a vida do Ai está correndo perigo real ali, então ele vai encontrar, né, o Ai uma última vez, para tentar instar ele, olha, vai em busca desses seus amigos, contata a sua nave, não tá bom, as coisas não vão evoluir do jeito que a gente queria. E novamente o Ai dificultando tudo. Olha, que raiva do Ai, gente. Eu fiquei vários capítulos com raiva dele, mas aí a coisa começa a melhorar, graças a Deus. E aí no capítulo 12, o Ai, a gente vai ter novamente mais um conto, vamos colocar assim, né? Mais um conto de advertência. Então a gente tem os Ditos de Tumen, que é um texto fundamental ali da religião da Iomesta, que sustenta essa ideia da iluminação, né? Essa iluminação que reside no conhecimento absoluto. Então, diferente essa crença da Hadara, né, que valoriza o equilíbrio entre luz e escuridão, que é conhecer e desconhecer, essa doutrina da Iomesta, ela eleva essa ideia da luz como uma única força sagrada. Então, é essa busca incessante por conhecimento. E essa busca, ela é vital, e ela rejeita a ideia da escuridão ou do mistério, e eles são apenas, assim, conceitos ou estados aceitáveis de realidade, mas eles não são o objetivo final. E o texto, ele acaba relatando ali algumas anedotas sobre o profeta Mesh, né, enfatizando que, para alguns dos seus seguidores, tudo que é visto é compreendido. Então, eles falam sobre essa clareza de visão e sobre essa busca por compreender o futuro, e que tudo tem que ser descoberto de alguma forma, né? Diferente um pouco da Hadara, que é mais de equilíbrio, que algumas coisas vão ser desconhecidas e tá tudo certo. Assim, em alguns pontos eu vi essas duas religiões como algo muito similar, mas ao mesmo tempo diferente. Eu acho que a gente pode tentar equiparar aqui, hoje, no nosso mundo, seria o cristianismo em suas várias escolas filosóficas, né? Entre a Igreja Católica, Protestante, entre a Igreja Protestante e várias ramificações filosóficas, né? Que a gente vê que o princípio é muito similar, mas que na questão da prática de fé é muito diferente, né? E o final também é muito diferente. Aí no capítulo 13, após a advertência do Straven, o Ai vai tentar, sem sucesso, contactar esses oficiais de Orgorin, né? E acaba depois sendo preso. Eu falei assim, se lascou, né? Se lascou. Aqui eu senti um saborzinho de satisfação, gente, desculpa. E ele acaba sendo preso nessa... Vocês estão rindo, mas é sério. Nessa prisão, ele acaba sendo submetido ao interrogatório, aplicam soros ali da verdade, ele perde a memória, ele fica fora do ar, ele tem apagões, é horrível. Depois ele é transferido para um campo de trabalho forçado, e inclusive mandaram uma mensagem sobre isso hoje, sobre essa questão de que existe sim uma manipulação por drogas, eu também percebi isso, e que os criminosos ou uma organização poderia proporcionar uma guerra civil, ela não cresce porque eles são fortemente repreendidos, né? A gente vê que existe toda uma polícia e uma política bem violenta contra essa população. E aí aqui a gente tem que um pouquinho dessa experiência, né? Lá ele é torturado, passa por coisas horríveis, e ele percebe, né, que essa extrema submissão desses cidadãos de Argota ao Estado e essa camaradagem, etc., vem um pouco disso, né, dessa violência sistematizada e desse controle estatal muito forte sobre a população. E aí ele vai conviver com várias provações nesse campo, vai estabelecer um vínculo emocional com Ashla, que é um outro prisioneiro, que ele está moribundo também, inclusive tá bem mal. E eles compartilham algumas histórias sobre si próprios,
E o Ai vai enfrentar essa ideia do declínio da saúde física e mental dele, né? Porque ele está tomando drogas, está sendo forçado ao trabalho, e ele está tentando, de alguma forma, lutar para manter a sanidade, mas a cada momento ele se sente mais como uma peça descartável dentro de um sistema prisional. Esse capítulo é bem tenso. No início eu senti essa satisfação, mas depois eu fiquei com pena, tá? Porque ele não merecia tudo isso, não. Ele merecia quebrar a cara? Merecia, mas não precisava ser tudo isso. É bem violento. E aí, no capítulo 14 e 15, a gente vai ter, assim, para mim, um dos momentos em que o Straven fala assim: eu vou mostrar para vocês como é que faz. Porque ele bola um resgate, o Straven ele chantageia o Surges, viaja para essa prisão, disfarçado de guarda, atordou o Ai, retira ele da fazenda através de uma nevasca e leva para o Gente, Tom Cruise, Missão Impossível. Eu ficava tan, 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 não tinha como. Muito bom. Ele arrasou demais, 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 demais. Assim, ele bolou um plano. Eu falei assim, menino, você tá dando sangue por esse homem. É paixão, é paixão. Com certeza. Não é possível. Ele foi muito além. Era causa. Tá bom que era a causa. Tá. Era Ai, apaixonado, Straven apaixonado. Certeza. E aí a gente tem esse momento de entendimento, né? Porque após despertar o Ai e o Straven vão começar a discutir. Tem uma discussão ali sobre a questão das diferenças culturais, né? Por que levou tanto a esses maus entendidos? Por que o Ai julga ele tão severamente? E aí eles começam a criar vamos botar assim, um terreno fértil para que eles comecem a trabalhar na confiança mútua deles, né? E é interessante que, assim, o Ai, ele está no momento ali mais frágil dele, né? Desprovido de orgulho, desprovido de defesas. E aí ele se dá conta que a única pessoa que se preocupou com a vida dele foi o Straven. A pessoa que ele menos gostava, a pessoa que ele menos confiava. Meu amigo, a vida te ensinando, né? E aí eles bolam o bendito do plano, né? Não podem ir pelas vias normais, porque são fugitivos. O único jeito é cruzar o gelo. Eu falei assim, meu Deus, que plano suicida horroroso é esse? 800 quilômetros, gente, a pé, a pé. Pouquíssimas pessoas na história desse planeta fizeram esse trajeto. Ainda mais com uma pessoa que não está acostumada com esse frio, que é o Ai. Só que é a única rota de fuga possível para Carride. E aí eles se organizam, né, para poder enfrentar condições climáticas extremas, esforço físico extremo. E eles começam. Só que esse momento de sofrimento é muito importante para o início do vínculo deles, né? Porque durante o trajeto, os dois vão começar a criar intimidade, vão criar essa ideia de apoio mútuo, vão conversar, vão sofrer juntos, vão passar muito tempo juntos, né? E eles vão se aproximando, vão se aproximando, até que acontece, né? No meu casal acontece. E eles ficam muito dependentes um do outro. Eu fiquei chocada o quão dependentes eles se tornam. E aí, no capítulo 16, o Straven e o Ai continuam essa travessia ali pela geleira, né? Vão enfrentar um terreno muito difícil, que vai exigir cooperação constante. E durante a jornada, eles vão compartilhar essas histórias sobre as suas origens. Vão acabar revelando que ambos, de certa forma, são exilados em suas respectivas famílias e nações. Então, eles têm muitos pontos de contato, né? E o Ai, ele começa a lidar um pouco com essa instabilidade do humor dele, né? Enquanto que o Straven, ele também está enfrentando as próprias dificuldades, porque ele passa pelos momentos ali onde ele precisa de contato físico e sexual também. Mas depois ele resolve, né? Né? Pois é. Então, mas a gente vê que para esse pessoal desse planeta do gelo, eles precisam ter relações sexuais, porque é uma troca de fluidos corporais relacionados a níveis hormonais, né? Então, o Kemer, ele precisa de um parceiro. E é bem interessante ver como ela aborda essa relação e a evolução disso para um possível romance, né?
Um Não, Camry. tem também o modo turbo, né? Ele liga o modo turbo na hora de pegar de volta ali o AI e depois perde todas as forças. Nossa, gente, Straven era muito amor, porque ele deu sangue, gente, que sofrimento. Ele passa por muita coisa por causa do Ai. E eles têm algumas conversas também muito interessantes sobre a natureza do gênero, né, a solidão dessa raça dos Gettonianos. E eu achei muito estranho a forma como o próprio Ai, ele, quando ele é questionado sobre como é que é as fêmeas do seu planeta, ele não sabe dizer, gente. Que homem é esse, cara? Não sabe. Ele mesmo fala que ele nunca pensou em outras pessoas. Então, o Ai é uma pessoa que ele tem uma dificuldade de ter empatia, né? Não é apenas com o Straven, é com todo mundo. Ele não é uma pessoa empática. Ele não faz esse exercício de se colocar no lugar do outro. E então foi muito interessante ver como ele foi obrigado a se colocar no lugar do outro durante esse caminho. E essa força de convivência, né, esse esforço compartilhado, vai transformar tudo isso de desconfiança para uma amizade muito profunda e permite que eles vão superando essas barreiras físicas, tá? Porque é muita luta. Eles andam assim muito, muito, muito em condições de nevasca extrema, muito frio. E as descrições são chocantes. Ele fala que a barraca toda congela. Então, eles o tempo todo têm que estar juntos, tem essa questão da restrição de alimento, o esforço muito grande, a companhia forçada um do outro, ele só tem um ao outro para recorrer, na maioria das vezes, né? E aí, no capítulo 17, a gente vai ver um outro mito, que é o mito da criação de Argota, vai narrar esse surgimento do mundo a partir do sol e do gelo. Então, sol e gelo trazem 3 seres que vão emerger de um vale e eles vão criar a vida. E em seguida eles vão despertar 39 homens, né? E o primeiro a despertar é o Endurati, que ele é movido pelo medo, ele mata praticamente todos os seus irmãos e acaba construindo uma habitação com os cadáveres congelados. E eventualmente ele entra em Kemer e com o último irmão sobrevivente, né? E ali eles meio que dão origem à raça humana do planeta Getten. Esse mito, ele meio que vai estabelecer a humanidade, né, nascendo dessa união improvável de um assassino e de sua vítima, e que traz essa ideia de, até no início, existe uma parcela de escuridão na criação, que é a marca da morte, e reflete muito sobre crenças da natureza dual dos habitantes de Getten, né? Me lembrou algumas passagens bíblicas, inclusive. A gente sabe, né, Caim e Abel e a ideia da mácula do assassinato como representação da primeira geração de seres humanos na Terra, né? Quando a gente pensa numa visão cristã ou religiosa da criação da humanidade. E sobre a gente ver na parte da ciência, obviamente, desde que o mundo é mundo, os seres se matam, né? Tanto pela alimentação quanto por busca de maiores recursos. Na selva, a gente sabe que o mais forte sempre vence. Então, eu achei interessante ela colocar esse elemento similar. E aí, no capítulo 18, durante a travessia da geleira, a gente vai ter essa questão da convivência forçada sendo fortemente implantada na nossa cabeça. Eles começam a ficarem muito próximos, muito dependentes um do outro, a gente vê que eles superam a maior parte dos mal-entendidos, e aí tem um momento que o Ai começa a ensinar a ideia da comunicação telepática para o Straven, né? Que é um processo muito difícil. Ele fala sobre uma ideia de que existe um músculo cerebral em todos nós e que você só precisa estar disposto e aberto para receber essas mensagens. E aí ele comenta que a humanidade no planeta dele sempre teve essa habilidade, mas era inativa, estava lá, mas as pessoas não sabiam acessar. E em um determinado momento elas passam a acessar essa habilidade e as crianças passam a ser treinadas a terem essa comunicação. E hoje todo mundo se comunica dessa forma. E é bem interessante, inclusive, porque o Straven, quando ouve a voz do Ai mentalmente, né, essa voz mental ali,
ele ouve a voz do irmão, né? O até então falecido irmão dele, Araki. E ele fica emocionadíssimo com esse momento. É até uma quebra de expectativa, né? Porque eles ficam tentando várias vezes fazer essa comunicação e quando ele ouve, ele fica chocado, porque é essa voz que ele conhece. E aí os dois começam a usar o primeiro nome, começam a fazer um compromisso realmente de lealdade. É quase como se eles tivessem um compromisso de Kemerit, tá? Só que como essa questão sexual é diferente para eles, não chega a ser exatamente isso, mas é quase como se fosse isso. Então eu vi ali como se eles estivessem meio que fazendo um compromisso para a vida toda, quase um casamento. E o Stravin, ele está confiando muito na intuição dele, ele fala assim, olha, vai chegar mais neve, a gente tem que se organizar, vamos chegar numa cidade pequena, eles fazem essa chegada na cidade pequena, é até engraçado, porque eles são recebidos ali de uma forma meio assim, não podemos dar muitas informações, mas as pessoas meio que sabem o que a gente pode ser, né, que nós somos fugitivos. E ele fala, olha, quando a gente chegar lá, a trajetória que a gente fez vai nos dar um certo prestígio, e isso vai aumentar a recepção de Carride para sua mensagem, né? Porque vai chegar essa galera aí do outro planeta. Só que o Straven, ele já estava com outro plano que a gente não sabia, né? A gente não sabia, a gente vai descobrir agora no 19, e eu fiquei chocadíssima. Por que a autora fez isso comigo do nada? Então, após 81 dias de jornada, Lai e Straven finalmente vão deixar essa ajudeira, vão chegar ali naquela vila em Carride, e o Ai, ele consegue enviar esse sinal para a nave espacial, então ele meio que concretiza o objetivo final dessa missão deles, e quando eles estão retornando ali para a casa de um amigo do Straven, eles descobrem que eles foram denunciados, né, foram traídos e denunciados para as autoridades, e eles estão tentando fugir para a fronteira, e o Straven, ele meio que decide se sacrificar, né? Então, ele decide atravessar essa divisa de Oloren para garantir que o Ai consiga o objetivo dele. E quando ele tenta passar por essa fronteira esquiando, ele é alvejado pelos guardas, a mão do Tibi, morre nos braços do Ai, chamando telepaticamente pelo nome do irmão, e depois o Ai é levado sob custódia. E aqui eu joguei o livro e falei assim, meu Deus, por quê? Por quê? Sabe? Por quê? Por quê? Foi muito emocionante, gente. Muito emocionante mesmo. Eu fiquei assim, meu Deus. Nossa, que tristeza, que tristeza. E, se eu não me engano, é aqui na página 239, 280 que tem o final, né? Nossa, eu fiquei muito triste. Muito, muito, muito triste mesmo. Porque, assim, eu vou ler para vocês, né? Não usaram o tonteador sônico, mas o revólver de incursão, a antiga arma que dispara fragmentos metálicos numa explosão. Atiraram para matar. Straven estava morrendo quando cheguei até ele, estirado e retorcido, separado de seus esquis, que estavam fincados na neve, metade do peito despedaçado pelo disparo. Tomei sua cabeça em meus braços e falei com ele, mas não respondeu. Apenas de um modo reagiu ao meu amor por ele, gritando em meio aos destroços e os tumultos silenciosos de sua mente. E à medida que sua consciência se esvaía, na linguagem muda, uma vez claramente, Arik. Depois mais nada. Abracei-o, agachado ali na neve, enquanto ele morria. Deixava-me fazer isso. Então obrigaram-me a levantar e levaram-me para um lado, ele para o outro, e eu para a prisão, e ele para a escuridão. Por que, Úrsula? Muito triste, gente. Eu fiquei chocadíssima. E aí, no capítulo 20, após a morte ali do Straven, o Ai vai ser mantido sob custódia. Ele acaba recebendo cuidados médicos posteriormente. Ele vai refletir um pouco sobre os diários que ele tem acesso, os diários que eram no Straven, né? E a notícia da sobrevivência do Ai e a comprovação dessa existência, né, da nave espacial, provoca uma queda dos impérios, assim, porque era tudo verdade, não era mentira, né? Ele estava falando a verdade.
E aquilo ali vai alterar drasticamente o cenário político desse planeta. E aí a gente tem 3 pontos importantes, né? O retorno de Ererang, o Ai, ele retorna para a capital, onde ele é tratado com muito mais respeito do que antes. Nesse novo encontro com o rei Argaven, ele solicita permissão para poder receber o pouso da nave, né? E defender o legado que o Straven literalmente deu a vida para construir. E o rei, ele recusa revogar essa acusação de traição do Straven, mas aceita a nave. Eu fiquei com raiva do rei, tá? E aí chega o Ecumen, né? Chega ali os membros do Ecumen, o Ai se sente momentaneamente meio que alienado, né? Pelos próprios compatriotas, porque ele percebe que ele estava lutando pela vida dele e essa galera chega ali já sentando na janela, né? Tá tudo feito. E ele, inclusive, percebe que aqueles anos, o tempo que ele passou, a intimidade que ele teve com o Straven, tudo que ele viveu, mudou muito a percepção que ele tem sobre a humanidade, sobre Getting, sobre todas as certezas que ele tinha na vida, né? Que até então ele era um comerciante e ele tinha uma visão muito comercial de incluir planetas no Ecumen, e agora ele é parte de uma vítima também, né? De tudo que aconteceu, das violências que ele sofreu. E aí ele vê outras camadas. E aí tem a viagem que ele vai fazer até a família do Straven, né? Ele vai à terra natal dele, entrega os diários para o pai e para o filho do Straven, o Sober, estabelecendo assim um vínculo um pouco mais definitivo com a família, né? E ele fica muito saudoso ao fazer essa viagem. É bonito ele ver a família e tal, ele fica surpreso em ver o filho do Straven. Ele sente algumas coisas ali muito fortes sobre tudo que aconteceu, mas a pessoa com quem ele se importava se foi, né? E a jornada acaba unindo, né, Getting ao restante do universo, tudo é selado ali, né? Não necessariamente por tratados de, vamos botar assim, não exatamente tudo isso aconteceu apenas por questões políticas, mas por amizade, sacrifício, amor, né? E esse homem que deu tudo e conseguiu que Getting, esse planeta, entrasse no Ecumen, está morto e morreu com o legado de ser chamado de traidor. Que emocionante. Que emocionante. O que vocês acharam, gente? Últimos momentos para vocês falarem aí sobre as fortes emoções que essa leitura deixou. Eu gosto do lado dramático, quer dizer, é triste, mas é interessante, né, para a história. Eu concordo. Eu fiquei muito triste, mas eu acho que se não tivesse esse momento dramático, talvez a história ficasse muito superficial. E eu gostei muito da ideia disso, né? De um grande legado para um homem que será lembrado como um traidor, mas que, na verdade, ele era o único que realmente entendia a importância de se unir ao Ecumen, né? Não ficar para trás. Só um comentário. Sem julgar certo e errado, tá? Não tô fazendo nenhum juízo de valor, fique claro, para não trazer confusão. Mas sentiu uma discussão do globalismo? Eu senti. Tem, ué. Obviamente que tem. Inclusive, o final, quando o Ai consegue tudo e recebe o pessoal lá da nave do Ecumen, ele tá meio assim, ele tá até meio incerto, porque ele lutou tanto por aquilo e ele vê assim, nossa, e era por isso, né? Uma liga de comércio? O Straven morreu por isso? Tem sim, e a gente vai ver, inclusive, se tivesse um segundo livro, talvez a gente tivesse uma discussão cultural.
sobre trocas culturais entre o Getten, né, o planeta Getten e os demais. Pessoal, vocês querem deixar mais algum comentário? Querem falar um pouquinho mais sobre como foi a experiência de leitura? Fiquem à vontade. Queria levantar a questão das questões criativas, né? Por exemplo, já, já, já houve antes livros falando sobre telepatia, sobre premonição. Acho que o criativo do livro é a questão do seres hermafroditas, né? Humanos hermafroditas. E também agora aquilo que a Jean falou do modo turbo, né? Essa coisa que é comum em videogame, mas ela escreveu o livro lá nos anos 60, quando ninguém tinha pensado em alguma coisa assim. Tu aperta um botãozinho e por um tempo fica mais forte, o cogumelo do Mario, né? E aí tu fica forte e depois volta ao normal, né? Eu acho interessante essa parte criativa, assim, outras coisas também, né, no livro, mas as principais acho que são essas. Eu acho a discussão sobre a ausência de gênero algo muito, muito criativo. Muito criativo. Eu não consigo pensar em outro livro que teve uma abordagem parecida, e eu posso ser que eu sou limitada mesmo. Só que eu não, como eu falei para vocês, eu não concordo que a ausência de guerra, como ela traz, vem por conta disso. Para mim, como a gente conversou, tá por trás da tirania, né? Então, Jean, mas acho que você se fixou talvez num único momento específico, porque o próprio AI, quando ele está lá no campo de trabalhos forçados, ele pensa sobre isso, né? Ele questiona a questão de que a ausência de guerra, na verdade, se vem de um controle muito refinado da população, o Estado sobre a população. Ele fala sobre isso, que qualquer um que tente se Sim, sim, rebelar. mas é que as pessoas trazem esse livro como se na comprovação de que não teríamos, que o problema da guerra é a diferença entre homens e mulheres. E não é sobre isso. Não. Exatamente, eu acho que aí a pessoa ou ela não leu ou leu errado, porque a própria autora ela não diz isso. Na Ah, ela verdade, diz. Ela diz. Ela faz ela, questionamento, mas ela diz. ela tenta dizer, Jean, mas não se sustenta. Porque no próprio material, na primeira vez que essa ideia é implementada, não houve guerras civis de grande escala. A própria pessoa que está escrevendo o relatório fala, possivelmente pelo clima, possivelmente por isso, possivelmente pelo aquilo. Eu, assim, como eu nunca tinha ouvido esse discurso vindo desse livro, eu não vi essa ideia. Eu, pelo menos, não vi. Pois é. Mas essa é uma visão que os carridianos eu acho que eles nem têm. Porque para eles não tem essa questão de gênero, né? É uma visão, por isso que eu fico questionando, porque ela coloca dentro do livro lá sobre isso. Quem vai pensar em algo diferente para trazer uma outra discussão também é a Jane Lai falando lá. Verdade. Só que o DNI me deu um pouco de raiva como narrador, porque às vezes ele me parecia um tanto plano, porque ele não coloca. Ele trazia a sua visão de mundo, sim, com os preconceitos dele, mas quando ele tinha a oportunidade de discorrer sobre as diferenças que ele captava, ele não discorria. Que nem naquelas conversas que ele teve com o Straben, que o Straben perguntava como é que o seu mundo funciona, como são as mulheres, como são as fêmeas, né? E ele não conseguia trazer mais, elaborar mais. Aí eu fiquei com raiva dele um pouco nesses momentos. E aí é a própria discussão da autora. Por que que a autora não conseguiu usar esse narrador para discorrer um pouco sobre as diferenças de gênero entre homens e mulheres do mundo Porque do eu acho GNI? que ele era um típico homem dos anos 60. Então não teria como um típico homem daquela época ser evoluído, apesar de não estarem nos anos 60 no livro, né? Eu acho que é isso, eram seres limitados, nós éramos homens, seres limitados, homens masculinos no sentido do gênero masculino e feminino apenas para aquela época, né, que é basicamente o que existia do ponto de vista público,
Realmente, os homens eram muito limitados, eu acho, em termos de pensamento, né? Pô, Vitor, você trouxe uma versão muito boa. Eu posso acreditar nisso. De fato, posso acreditar. Márcia até falou, né? Eles só não vão para as trincheiras, mas de resto achei muito parecido com o nosso mundo. Intrigas, prisões políticas, etc. Fome, desgraça, tem tudo lá. Controle muito forte do Estado, inclusive nas relações amorosas, tipo, tal relação pode acontecer, que é o incesto na horizontal. Mas mesmo assim, se você fizer um voto de Kemmerer e acontecer algum problema, alguém se matar, o Estado intervém nessas relações e aplica punições. Mas seguiu, né? Ele é meio burrão, não entendi por que eles escolheram ele para ir para lá. Eu acho que ele se ofereceu. Aí, Carol, centrados ainda mais no próprio masculino. Exatamente. A autora, eu senti um pouquinho de falta de uma discussão mais do feminino. Eu espero que nos outros livros dela tenham. Mas, dito tudo isso, eu gostei, tá, gente? Esse livro, ele me convenceu, achei bom. Tanto os elementos de ficção científica como a história em si. Gostei de tudo. Eu acho que é isso, né? Eu vou finalizar a gravação agora e daqui a pouco vou dar 3 minutinhos e a gente inicia lendo ao vivo, tá?